A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é a Graciele do projeto Célula Digital. E hoje nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, que é o nosso alimento diário. E hoje nós vamos meditar aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Vamos falar e vamos meditar um pouquinho sobre o chamado de Davi e os obstáculos que Davi enfrentou. E aqui no 28 diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? O que aconteceu? Todo mundo sabe que o profeta Samuel, Saul foi rejeitado por Deus, e Deus disse que levantaria um novo rei. E falou com o profeta Samuel. E o profeta Samuel tinha que encontrar esse futuro rei. E Deus falou que estaria lá, naquele lugar, e ele foi. Quando ele chegou lá, ele começou a conversar acredito, com os irmãos de Davi, e Deus não falou nada com ele. Ele ficou confuso, acredito, naquela hora ficou confuso. Deus te mandou vir até aqui, e eu não tô sentindo paz, não é nenhum desses meninos que estão aqui. Mas Samuel, ele tinha muita sabedoria. Ele perguntou para o pai de Davi se ele tinha mais algum outro filho, e ele disse: sim, eu tenho mais um que está lá no campo, manda trazer ele. Quando eles trouxeram Davi, Samuel teve a certeza que era Davi escolhido para ser rei. Só que aí começa o processo de Davi, porque Davi, ele foi escolhido, Deus nos escolhe no secreto. Deus fica olhando todas as nossas atitudes. E Davi, ele era um homem bom, porque ele cuidava com tanto carinho as ovelhas do pai dele. Ele era pastor de ovelha. E lá no campo, eu acredito que Deus sempre ficava olhando para Davi, como que ele tratava as ovelhas. E ele dava a vida por as suas ovelhas. Só que quando Deus disse que era Davi, os irmãos de Davi ficaram, principalmente o irmão mais velho, porque não admitiu que Davi fosse ungido rei. E aí começou o processo de Davi. Davi teve que enfrentar a família dele, os irmãos. Depois ele teve que enfrentar Saul. E depois ele teve que enfrentar o Golias. A trajetória dele foi que ele derrotou um gigante, e depois ele teve que enfrentar Saul. A trajetória de Davi toda ela foi com muita luta para chegar até o lugar que Deus tinha planejado para ele. Mas eu acredito que Davi era sensível à voz de Deus, porque mesmo com todas essas lutas ele não desistiu. E Davi também, ele tangia muito bem os instrumentos, ele era um adorador. Eu acredito que tudo isso faz parte de uma vida com Deus, a vida de adoração, a vida de louvor. E na palavra de Deus também fala que ele usava seus instrumentos para acalmar. Então eu acredito que Davi também, ele era um pastor de ovelha, ele era um adorador. E assim eram as características futuro rei. E o que eu quero deixar para vocês dessa passagem é que a gente não pode nos distrair na nossa caminhada com Deus. A gente tem que continuar firme no propósito que Ele tem, mesmo com as lutas, que às vezes não é fácil. A gente às vezes tem as lutas, a gente pensa em desistir. Então tu imagina Davi, era um menino que falaram que ele ia ser rei, e ele nem sabia o que ele tinha pela frente para enfrentar.
mas a sua força estava em Deus. E o que eu quero deixar para vocês, fiquem firmes naquilo que Deus tem colocado no coração de vocês, no chamado de vocês. Assim como Davi teve todo o processo para chegar até chegar a ser um rei, que você consiga ser um adorador. Quando a luta vier, chega nos pés do Senhor, adore, clame a Ele, que só Ele que pode te dar o refrigério. Amém? Eu vou estar agora orando por vocês e declarando essa palavra sobre a sua vida. Não fuja daquilo que Deus tem te chamado, porque é melhor a gente enfrentar as lutas e ficar firme no chamado que Deus tem do que a gente recuar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar orando por você e declarando essa palavra sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora essa palavra sobre a vida de cada pessoa que estará assistindo essa célula digital. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam cumprir o teu ID, Pai. Que eles possam ter um coração quebrantado na tua presença. Que eles possam, Pai, meditar na tua palavra, Pai, e entender tudo aquilo que tu tens planejado para eles, Pai. Eu coloco a vida de todos os meus irmãos na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, também eu coloco a vida das pessoas que estavam pedindo oração pelos casamentos, pelas famílias. Pai, em nome de Jesus, vai com a tua paz dentro dos lares, Pai. Em nome de Jesus, vai com o teu refrigério, Pai. Vai em nome de Jesus com a tua cura, Deus. Com a tua cura sobre os enfermos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro vida de Deus sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Quero deixar um convite para vocês. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos os nossos cultos aqui na Igreja Jesus para as Nações, aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Você é o nosso convidado, venha com a sua família, vamos adorar junto ao nosso Senhor. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixa um like e coloque aí nos comentários pedidos de oração, que nós estaremos entregando todos esses pedidos nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.